Olá para você que está me assistindo. No vídeo de hoje eu vou fazer uma edição aqui junto com vocês com a temática de Coraline. Eu estava inventando moda, né, como eu sempre gosto de fazer com relação à edição, e tive uma ideia de temáticas para fazer e hoje eu vou mostrar como que eu fiz o da Coraline. Vocês gostaram bastante, eu postei lá no meu Instagram, Lolissans, e hoje eu vou mostrar aqui como que eu fiz para vocês. Se vocês gostarem de vídeo como esse, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Assim eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo e posso trazer mais conteúdos assim para vocês, tá bom? Eita, que eu dei uma gasgada aqui. Mas é isso, gente, bora começar. Eu comecei com uma edição lá no PixArts, mas foi super simples, mas o que eu de fato fiz foi aqui. Mas essa montagem eu fiz lá no PixArts. Se vocês quiserem eu posso ensinar, mas eu já comecei mostrando aqui do Ibis Paint porque foi bem fácil. E a palavra Coraline tinha no sticker do PixArts, já PNG, então não teve muito o que gravar, digamos assim. Então, o que eu fiz? Eu fui pegando e fui passando por cima. Eu sei que eu poderia ter deixado do jeito que tava, mas eu realmente queria deixar essa impressão de desenho, então eu pensei, por que não eu fazer, né? Eu não passar por cima do negócio. E foi basicamente isso que eu fiz. Eu fui preenchendo, eu não fiz muita questão de sombras, tanto que, por exemplo, esse O é tipo um botão de roupa mesmo, e eu não quis colocar as sombras que tinha no desenho original, porque não era a minha intenção. Eu queria que fosse realmente um desenho bem estilo 2D. Então eu fui fazendo isso com todos e eu não tive dificuldade, a não ser com relação a pincel. Eu tive um problema com essas letras que eu tava tendo muita dificuldade de fazer, mas era o pincel. O pincel não estava dando o acabamento que eu queria. E aí eu usei esse pincel, é o pincel que normalmente eu uso em todos os vídeos para fazer esboço. E nesse caso eu usei para preencher as letras. E é um pincel que eu baixei lá no Pinterest, mas tem no meu Drive, é só se você me seguir, me mandar print e eu te envio o meu Drive aí com os meus pincéis favoritos que eu gosto de usar. Então eu fui fazendo isso com eles e fui preenchendo, e depois que eu peguei um pincel e realmente tinha um acabamento que eu queria, ficou muito mais fácil. Eu usei aquele pincel digital, mas ele dava um acabamento meio retangular nas coisas, então eu não tava gostando. E aí, depois que eu fiz isso, se vocês for reparar, o gato da Coraline, ele já estava preto e branco. Não que ele já estava assim, mas eu fui lá no PixArts e usei um filtro já para deixar ele no molde que eu queria. Fica muito mais fácil em passar por cima e em converter em sombra, que era o que eu queria. Tanto o amigo da Coraline quanto o gato, eu quis que eles tivessem essa temática. E eu escolhi Coraline porque eu simplesmente sou apaixonada pelas teorias que tem com relação a Coraline. Inclusive, eu já até gravei vídeo há muito tempo aqui no canal sobre uma teoria que eu gostava muito da Coraline, que de fato ela não saiu, né, da casa ali da Belda, e tinha algumas questões, principalmente com relação ao o comportamento dos pais dela. Se você assiste o filme, você sabe que a Belda, né, mostrou-se ser uma mãe mais atenciosa, mais carinhosa, o pai cozinhava bem, que eram as questões que a Coraline tinha com os pais reais. E, bom, eles poderiam ter muito bem passado por tudo aquilo e mudado, só que lá no filme eles não lembram do que passaram, né? Então, eles começaram a se mostrar mais cuidadosos, prestando mais atenção, né, na Coraline, e foi um comportamento que mudou do nada, porque simplesmente os pais dela não lembravam do que aconteceu. E aí dá aquela impressão de que, de fato, ela não conseguiu sair. E a Belda estava ali, né, tirou, no caso, os olhos de botões, e os pais não eram os pais dela. É uma teoria, mas, sei lá, eu acho que faz um pouco de sentido com relação ao que eu vi, e por muito e muito tempo eu gostava dessa teoria, e era uma teoria que eu gostava muito, e eu ficava viajando e assistia o filme toda hora, porque eu não conseguia não ver isso, sabe? Era muito claro. Até que a gente descobriu que não ia ter Coraline 2, né? Não vai ter continuação, e aí eu acabei não me desencanando da teoria, mas eu parei de assistir tanto o filme, como se fosse sair o 2. Mas aí aqui no caso eu não quis colocar a Belda porque eu achei que ia ficar muito carregado e eu queria justamente deixar evidente esse fundo branco. Então eu peguei as garras dela, e essa garra eu também peguei lá no sticker lá do PixArts. Eu confundo PixArts com Pinterest. Mas eu fui lá no PixArts e peguei o sticker, posicionei, porque eu sabia que eu ia vir aqui e fazer esse processo. Foi um processo mais minucioso, mas como eu falei pra vocês, não se compara
ao trabalho que eu tive com relação ao outro pincel digital. Então, fica a dica. Às vezes você acha que o seu desenho não tá ficando legal, às vezes você acha que a sua arte não tá ficando legal, e não tem muito a ver com relação às suas habilidades, e sim o tipo de pincel que você tá usando. Eu já acabei com edições minhas e desenhos meus justamente por causa disso, que eu estava usando o pincel errado. Então, antes de desistir, tenta aí mudar de pincel, que às vezes é só isso e você vai ver que as coisas vão fluir muito bem. Sem contar que, tipo, a minha habilidade de desenhar e fazer essas coisas estão muito mais rápido, porque eu criei uma caneta, fiz uma caneta caseira muito boa, e ela tá super me ajudando. Então, às vezes, só com o dedo ali dá uma desgastada. Então, fica a dica. Tem aqui no canal tutorial de como eu faço as minhas canetas caseiras. Dá certo. O meu celular, ele é Android. Eu tenho um S20 Plus, mas na época eu tinha um Samsung A9 e ele funcionava muito bem também. Depois que eu fiz isso, eu vim pra roupa dela, que era a parte que tava me deixando mais insegura, que é essa parte da jaqueta dela. Eu não sabia como fazer, porque eu não tinha treinado, e como eu não queria tirar do nada, eu peguei uma jaqueta grande que eu tinha aqui em casa, justamente já pra fazer a estrutura da capa. Então, fica a dica, se você não tiver conhecimento de desenho, não sabe fazer a estrutura, pega uma roupa sua, ou se você estiver fazendo em desenho, você pode pegar lá no Pinterest uma foto de uma roupa parecida com a que você quer fazer para você e encaixar. Assim você não precisa ter a noção base, você consegue criar em cima de alguma coisa. Eu gostei bastante do resultado. E foi super fácil de fazer essa ideia, essa sacada que eu tive de colocar a jaqueta para facilitar o meu processo de criação. Super economizou tempo e estado de nervo, porque dá uma frustração quando a gente quer fazer uma coisa e não consegue. E aí eu não tive esse problema, simplesmente fui preenchendo essas partes. E aí eu fui colocando algumas sombras, eu peguei um tom de amarelo mais escuro e fiz alguns contornos, algumas sombras, para ficar um pouco mais elaborado, mas eu não quis fazer muito porque eu não queria de fato uma coisa realista. Eu queria realmente que as pessoas batessem o olho e falassem, é um desenho. E esse aí foi o resultado, como vocês estão vendo. Eu gostei bastante, a parte da jaqueta foi muito fácil. Eu pensei em fazer um contorno, mas por fim não deu certo. Eu achei que ficou muito marcado e aí eu acabei desistindo do contorno. O cabelo dela na edição não dá pra ver, mas aí que vocês estão vendo, eu fiz todo o contorno do cabelo dela de azul e fui ali na opção da camada, que tá normal, e eu mudei pra luz indireta. E aí quando você muda pra luz indireta, ele camufla com seu cabelo. E tudo que você precisa fazer para tirar as demarcações é você ir ali naquela parte de opções e ir em desfocar. E na parte de desfocar você consegue tirar essas marcações, tipo perto da testa, às vezes que pega no fundo. E esse aí foi o resultado, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de edição, eu posso fazer com outras temáticas para vocês. Mas é isso, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.